Alô, amigos, hein? Será que vai ser sempre um ufa depois do jogo do São Paulo como o de hoje? Pô, pelo amor de Deus. Bem-vindo, bem-vindos, bem-vindos. Cheguem todos, se acheguem, é isso aí, vamos lá. Mais um vídeo aqui no nosso canal Tricolaço. Terminou no estádio do Morumbi há pouco. São Paulo 1, Cruzeiro 0. Não, deixa eu ver. Luciano 1, São Paulo 0. É basicamente sobre ele que a gente vai falar por uma série de fatores. Primeiro, porque a gente precisa lamentar que o São Paulino não tem paz, cara. O São Paulino não tem paz. A gente ganhou a Copa do Brasil, o São Paulo chegou no seu limite para ganhar esse torneio, super importante. A gente sabe que não ia ser nada fácil depois disso, mas não precisava ser tão difícil. O São Paulo já havia aberto mão do brasileiro em algum momento por causa das Copas, aí saiu da Sul-Americana, ficou só a Copa do Brasil. Quando o São Paulo silenciosamente abre mão do brasileiro, é uma decisão do ponto de vista de acúmulo de pontos ruim. O São Paulo não tinha ponto suficiente ainda para abandonar o Campeonato Brasileiro. E abertamente o São Paulo nunca disse que tinha abandonado o Campeonato Brasileiro, mas na prática abandonou. Mas abandonou numa condição muito precária, que era estar abaixo do 10º lugar, quando termina a sua participação como campeão na Copa do Brasil. Então o São Paulo tem que subir a montanha ganhando do Coritiba, ganhando maravilhosamente do Corinthians, uma grande vitória com uma grande atuação. Mas aí parou aí o time começa a empata e aí ganha do Grêmio bem. Daí toma um saco do Palmeiras, aí empata com o Atlético Paranaense, muita gente elogia, mas não é bem aquilo. Daí vem o Cruzeiro, era para ser, sabe, era pra gente estar relaxado, era para estarmos relaxados, acompanhando os jogos do São Paulo, observando como cada jogador atua, pensando em 2024, como é que vai ser o time, quem que vai contratar, quem que não vai contratar. Mas não tem, cara. O São Paulino não tem paz, porque o time do São Paulo não ganhou pelo menos um jogo desses que teve fora de casa para poder chegar hoje com 44 pontos quando terminou o jogo. Porra, cara, pra respirar de uma vez, pô. Né? No fim das contas, para ficar bem mesmo, o São Paulo não precisa ganhar mais um jogo. Para ficar mais relaxado. A gente não sabe se a nota de corte desse ano da queda vai ser 45 pontos. Normalmente é. Pode ser até que seja menor esse ano. Tem hora que eu acho que vai ser maior, porque pô, os times vêm ganhando, mas depois perdem, e aí aquela pontuação que se tornou alta acaba ficando baixa e tal. Mas o fato é esse. E aí, ao não relaxar, o São Paulino depende de espasmos. Alguns deles conseguidos, como esse do Luciano hoje, num gol importante mais uma vez. Então é Luciano 1, Cruzeiro 0 por vários aspectos. Porque ele estava no banco, porque o Luciano é um jogador que talvez seja o maior símbolo que o São Paulo tem nesse período atual, sabe? Nesse período de tentada de retomada, com um pouco de frustração e alegrias muito pequenas. Ele é o cara que chega em 2020, no meio do ano, sem público no estádio, para tentar dar um pouco de força ofensiva para um time que criava e não marcava gol. E o São Paulo quase foi campeão brasileiro. Depois, ele machuca um tempo, é verdade, mas consegue voltar a tempo de ser protagonista de um título, primeiro que o São Paulo ganha em 9 anos, com participação decisiva dele. Ok, não é um título grande, mas é o título possível. E o Luciano estava lá. Depois, ele é o cara que desafoga o São Paulo em momentos de dificuldade, entre 21 e 22. Né? E ele é o cara, apesar de não ter sido titular nas finais, mas ele é o cara, pô, que fez o gol
contra o Sport lá na Ilha do Retiro, no jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Né? Ele é o cara que quando o São Paulo está perdendo por 1-0 para o Corinthians em Itaquera, acha o gol de empate que permite que o São Paulo chegue até o estádio do Morumbi em condição de ganhar o jogo por apenas um gol e se classificar. Né? Ok, o São Paulo tomaria outro gol depois, mas assim, com 2-0 talvez fosse impossível virar. Mas não, com 1-0 você poderia levar para os pênaltis. O São Paulo fez 2 e ganhou a classificação. E ele é o cara de vários jogos. O jogo contra o Fluminense esse ano, um jogo duríssimo no primeiro turno. Quem foi lá e fez o gol? O Luciano. E que essa semana estava sendo cogitado fora do São Paulo. Não terminou a negociação ainda, mas... Enfim, interesse de um clube da Arábia Saudita. Também não fechou nada. Né? E parece que o São Paulo tá assim. Tá. Se for, tudo bem. Não é assim, cara. O Luciano não é um ídolo histórico, mas o Luciano é um cara que, apesar de ter tido más atuações, o jogo contra o Palmeiras, o 5-0, o pouquinho que ele entrou foi ridículo. Mas enfim, esse é um cara que gosta do São Paulo, que gosta de jogar pelo São Paulo, que gosta de se entregar para a equipe, que gosta de ajudar quando está difícil, como ele fez hoje. Então hoje o mérito é dele. Hoje o mérito é dele. E não é do Dorival que o manteve no banco. Aliás, de novo, eu serei repetitivo, eu serei insistente, e eu sei que eu serei chato. Mas eu queria ver, eu sei que características pessoais não tem jeito, são assim, mas eu queria ver um Dorival que se incomoda, pelo menos demonstrasse que está muito incomodado. Porque tem que estar, cara. Tem que estar. Porra, como o São Paulo sofre, bicho. Como o São Paulo sofre, não era para estar sofrendo. O São Paulo é campeão da Copa do Brasil com vaga na fase de grupos da Libertadores. Não era para estar sofrendo. Mas tá sofrendo porque empata, porque quase empata hoje de novo, porque perde de 5-0, por isso que tá. E aí, assim, o Dorival, putz, eu sei, é difícil falar, mas você não vê o Dorival puto? Tá tudo bem pro Dorival, cara. E assim, os times são assim, né? Os times que ele dirige são assim. Os times são como ele, os times são tranquilos. Tem hora que não dá pra ser tranquilo, cara. Tem hora que é, paulada em cima dos caras. Hoje tinha que ser assim. Da parte dele e da parte do time. Não pode ser aquela coisa sempre blasezinha, sempre, sabe, simpaticando. Não pode, cara. Foi por isso que ele saiu do Flamengo. Foi um erro do ponto de vista estratégico, talvez, mas eu tô dizendo o que... Porque ele deixa as pessoas com dúvida. Pô, ganhou, mas caramba, você tá sempre achando que vai perder amanhã. Com essa maneira de ser. E não foi só no São Paulo, não foi só no Flamengo ano passado, foi no Santos nas outras vezes também. Esse negócio de... É o cara que, ele assume, o time vai lá pro alto, joga pra caramba, faz gol, ganha. Aí vira flat. Mas você tem que entender que esse time do São Paulo é bem mediano. Eu sei. O time do Cruzeiro também é. E o time do Cruzeiro, taticamente hoje, jogou melhor que o São Paulo. Não pode acontecer. Com o Zé Ricardo. Isso não pode acontecer, cara. Isso não pode acontecer. Então, a gente espera... Bom, não tem jogo fim de semana, né? Esse seria o jogo do Fluminense, foi adiado. Mas sei lá, cara. Tem o Red Bull semana que vem e o São Paulo tem que ganhar. Mas candidato ao título, paciência, o que eu posso fazer? Não vai ser no Morumbi, vai ser na Vila. Paciência, o que eu posso fazer? O São Paulo tem que chegar lá e tem que ganhar a porra do jogo do Red Bull Bragantino pra relaxar nesta porra de ano. Eu não aguento mais ver jogo ficar nervoso, cara. Como se estivesse, sabe, com a corda no pescoço. Não dá. Não dá. É isso, gente. Valeu. Até a próxima.